colegas, sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal Sofia Andrade Nail Academy and Beauty. Eu espero que vocês todas se encontrem bem. Já estamos, pelo menos aqui em Portugal, mais desconfinados, mas ter sempre muita atenção para não darmos um passo atrás, ok, colegas? Uma recomendação para toda a gente. Nunca é demais nós tocarmos neste assunto. Hoje vamos falar sobre o quê? Dois temas que, no fundo, são um tema, mas por vezes um confunde-se com o outro. Vamos falar de fungo mais frequente que pode ocorrer nas unhas e o síndrome da unha esverdeada. Muitas vezes é desvalorizado, é confundido. Eu vou-vos ensinar e vou-vos explicar quais as características de um e do outro. Vamos falar a nível geral, colegas, porque isto dá pano para mangas. Vou-vos falar de uma forma mais generalizada e para vos ajudar a identificar melhor uma ou outra coisa, as suas causas e de que forma é que pode ser tratado. Então, comecemos pelo síndrome da unha esverdeada. Muitas vezes nós desvalorizamos, olhamos, tentamos limar a ver se sai, pensamos que possa ser o pigmento de alguma cor que a cliente já possa ter trazido, é apenas uma umidade e vai passar. É um pouco mais que isso, colegas. Este síndrome da unha esverdeada, e tem mesmo assim este nome, para já a sua tonalidade vocês conseguem identificar bem, porque ela, a nível geral, faz estes três tipos de tonalidades. Ou um tom azulado, ou esverdeado, ou então fica assim um tom verde meio, quase um fluorescente. Uma infecção causada por uma espécie de pseudomonas, que são bactérias. E as bactérias, nós sabemos que são micro-organismos nada agradáveis para com a nossa unha nem para com nada. Eu vou já dizer de seguida quais são as causas para aparecerem este tipo de bactérias aqui na nossa unha, na placa ungueal, no leito ungueal, as características mais frequentes e o porquê de acontecer. As duas principais causas de acontecer este síndrome da unha esverdeada serão aquelas pessoas que estão ou demasiado tempo com as unhas na água, ou em contacto direto com produtos mais tóxicos e demasiado abrasivos para com a nossa pele e unha. Isto tanto nas mãos como nos pés, mas eu agora estou a direcionar mais para as mãos. Aquelas pessoas que tenham uma separação da placa da unha, que nós conhecemos como a unha, é a lâmina ungueal, e o leito da unha, conhecido também como aqui o nosso sabugo, a carninha que está debaixo da unha. Havendo essa separação, temos aí as condições perfeitas para que essa bactéria se aloje nesse espaçamento entre a placa ungueal e o leito da unha e comece a criar este tipo de infecção. E a cor pode começar por ser mais esverdeada, depois passar para mais azulada ou vice-versa, criar um tom levemente fluorescente, ali um verde, um esverdeado, amarelado. E em casos muito mais graves pode ir até um tom mais acastanhado, mas o mais frequente é surgir um verde, depois fica um verde bem mais escuro. Eu vou-vos já dizer qual é que é o tratamento, normalmente, a nível geral, que deve ser feito no caso deste tipo de infecção pelas pseudomonas, destas bactérias. Eu vou-vos então indicar por ordem crescente, ou seja, pela gravidade de infecção. Portanto, quando está mais no início, com antisséticos nós conseguimos controlar bastante bem este tipo de infecção. Fazer a medicação via oral, por via de antibióticos, não é? Que é o que vai combater aquela bactéria maléfica que teima em não sair de toda uma unha. Isto são processos que podem ser muito demorados. A cliente pensa que às vezes, de uma manutenção para a outra isto já saiu. Não, não é bem assim. E então, quando a bactéria está bem lá instalada, já há algum tempo, bem mais difícil e mais demorado se torna o tratamento. Muitas vezes, em casos bastante extremos, são mais raros, claro, mas se não forem identificados a tempo e se a cliente deixar andar um pouco a situação, muitas vezes é necessário que seja feita a remoção cirúrgica da placa da unha. Isso não é nada agradável. E a nível geral, o que é que nós podemos fazer para este tipo de clientes que têm tendência a ter este tipo de unha esverdeada? Secar muito bem as mãos, tentar que, caso seja possível, utilizem luvas quando vão manusear produtos mais abrasivos ou quando estão em contacto com a água, sempre que possível. Portanto, que nós sabemos que há profissões que nem sempre é possível. Tentar ter sempre a unha limpa, limada, não muito grande, para que, principalmente aquelas clientes que tenham a tendência de ter esta separação da unha, e aqui o nosso sabugo, aquela carninha que está logo debaixo da nossa unha, ok? Para essas clientes, o que vocês podem aconselhar é ter unhas mais curtas, porque se tiverem unhas muito compridas, ao manusear as unhas é que vão bater em todos os objetos no manuseamento normal do dia-a-dia, e o que vai ocorrer é que essa separação acaba por ser mais proeminente, está sempre ali de forma permanente a fazer aquela pressão na unha e a fazer com que essa separação seja cada vez mais evidente.
Colegas, vamos falar então deste bichinho muito frequente, que é um fungo, é uma infecção por um fungo, uma infecção fúngica. A onicomicose é mais frequente nas unhas. Eu aqui no vídeo estou a direcionar mais para aqueles casos mais recorrentes que costumam ocorrer, ok? A onicomicose é o fungo que reincide com mais frequência e é demasiado teimoso. Mesmo após tratamento ele pode voltar a aparecer. É muito reincidente, colega. E neste caso já não estamos a falar de bactérias, estamos a falar de um fungo. São os dermatófitos, que são uma espécie, são um bolor, um fungo. O que distingue a onicomicose aqui do caso anterior do síndrome da unha esverdeada é o facto, para já, de ser um fungo. Portanto, tem que ter um tratamento antifúngico. E o que vocês podem logo verificar na unha para verificarem que é uma onicomicose, para já, a sua espessura. Muitas vezes são unhas, principalmente nos pés, e é mais reincidente nos pés, visto estarem mais tapados durante o maior período ao longo do ano. E aí cria-se a situação perfeita, cria-se ali um efeito de estufa que é ótimo para os fungos. Além de ser mais grossa, ela é mais amarelada, pode começar na fase inicial, ela pode aparentar, principalmente aqui nas unhas das mãos, ter ali umas manchinhas esbranquiçadas, principalmente ali nas laterais, ou aqui na zona perto da cutícula, ou então na zona frontal, ali perto do bordo livre. Nos pés é muito frequente que a unha fique bastante grossa e que depois comece a escamar e fique, parece oca. Portanto, esta é uma das características principais. Nas mãos, ficar mais esbranquiçada ou mais amarelada. Num caso mais grave, pode ficar também acastanhada, mas não é tão frequente que fique esverdeada. Estas situações podem acontecer como este fungo. A pessoa pode ser contaminada em superfícies que tenham presente este fungo, muito frequente, em balneários, em WCs. Se a pessoa não se proteger, principalmente aqui, voltamos novamente aos pés, mas lá está, a pessoa depois mexe com as suas mãos nos pés. Ter sempre atenção a pessoa, se estiver em locais públicos, em que tenha movimentação de mais pessoas, proteger-se principalmente, usar chinelos nos balneários, secar muito bem os pés, lavá-los muito bem, as mãos a mesma coisa, secar muito bem as mãos. No nosso caso, profissionais, se a cliente já vinha de outros locais e começa agora a fazer as unhas connosco, pode vir com este tipo de patologias, é muito frequente que, se calhar, a profissional onde a cliente fazia os serviços, portanto, tanto de mãos como de pés, poderia ocorrer o caso de não esterilizar convenientemente os materiais que utilizava nas suas clientes. E o que é que isso faz? Vai contaminar outras pessoas com aquele fungo que não foi esterilizado. Mais reincidente, vai afetar mais quem? Pessoas mais idosas, é uma faixa etária que é mais afetada por este tipo de fungos. Porquê? Porque existe mais má circulação, o sistema imunitário pode estar um pouco mais em baixo e logo aí, o que é que o corpo se preocupa primeiro? Em fazer funcionar convenientemente os órgãos vitais do corpo. E as extremidades, seja cabelo ou unhas, ficam para último. Logo, temos aqui criada a condição perfeita para que os fungos se apoderem da situação fraca que a pessoa possa estar a passar. Por exemplo, o pé diabético também é muito frequente, porque a nível de circulação não é a mesma coisa que um pé normal, mas também pessoas novas que tenham má circulação nas mãos e nos pés, também pode acontecer este tipo de situações, colegas. A nível de tratamento, muitas vezes, e nós já temos em farmácia produtos antifúngicos, sejam cremes, gel antifúngico, temos também medicação oral, mas isso aconselhado sempre por um médico. Colegas, aconselho-vos sempre que vocês vejam que uma situação está um pouco fora do vosso controle, não tentem fazer mais do que aquilo que vocês possam ter capacidades, colegas. Nós não somos médicas. Se for necessário vocês encaminharem o cliente para um médico, se ela depois não for, aí já passamos a responsabilidade. Se vocês virem que é um serviço que as unhas estão demasiado com esta situação da bactéria, do síndrome da unha esverdeada ou com um fungo, aqui o caso da onicomicose, e que vocês vejam que não será propício vocês fazerem o trabalho, mas vale vocês recusarem o trabalho, colegas, do que para satisfazer a cliente, fazerem aquele trabalho e depois a cliente vir reclamar com vocês. Já tive caso aqui há uns anos de colegas próximas que insistiram nessa situação e para ganharem a cliente depois acabaram por perder várias. Porquê? Porque essa minha colega até teve que pagar os tratamentos hospitalares. Ela insistiu, fazer o serviço, a cliente queria, no final das contas, ela virou-se para a cliente e disse: mas você quis. E o que é que a cliente diz? Mas você é que é profissional, você é que tem que saber se isto iria ou não afetar a saúde da minha unha. A cliente teve que lancetar ali uma ou outra unha, teve que fazer ali uma intervenção cirúrgica. Foi no caso do síndrome da unha esverdeada. A colega desvalorizou um pouco esta situação e teve que pagar os tratamentos hospitalares.
São situações que às vezes nós não medimos bem a longo prazo o que é que isso nos pode trazer como consequências e, inevitavelmente, vai afetar o nosso dia-a-dia na vida profissional, colegas. Eu espero que vos tenha sido útil e, caso tenham alguma dúvida, entrem em contato connosco, deixem os vossos comentários, sugestões e, se ainda não subscreveram o canal, subscrevam e coloquem like neste vídeo e partilhem para chegarmos a mais colegas que possam ter a mesma dúvida que vocês. Muito obrigada mais uma vez por terem estado aí desse lado e até o próximo vídeo, colegas.